Olá, meus amigos. É com muita alegria que nós vamos apresentar para vocês um trabalho de sensibilização, mediunidade para todos. Trabalho feito pela área de orientação mediúnica da União Espírita Mineira e que poderá ser útil a todos aqueles que se interessarem a conhecer com mais profundidade a mediunidade, entendendo que ela perpassa em todas as áreas do nosso trabalho da Casa Espírita. Então, ficará para vocês aí um trabalho gravado que seja útil para todos. Nós vamos chamar o nosso amigo Paulo para que possa fazer a introdução desse trabalho. Ei, Ruth. Bom, Paulo. O objetivo desse trabalho, vocês vão perceber no desenvolvimento das referências doutrinárias, é para demonstrar que todos nós necessitamos estudar mediunidade, considerando que a mediunidade é algo intrínseco ao ser encarnado. E, especificamente, os trabalhadores da Casa Espírita, nós vamos ver fundamentalmente a necessidade de estudar mediunidade para as suas atividades. Nós vamos iniciar as nossas atividades aqui de exposição do material, mostrando aí, é uma campanha que nós resolvemos fazer, porque é algo permanente, e porque todo trabalhador espírita deve estudar mediunidade. Nós vamos buscar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, um texto muito usado por Emmanuel, para nos explicar a disseminação da mediunidade, como disse Kardec, a popularização da mediunidade que iria acontecer naturalmente no processo evolutivo. E neste texto está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nós vamos explicando, trazendo para hoje, como que a sensibilidade mediúnica está a cada dia avançando, a cada dia manifestando em todos os seres encarnados. Nós vamos encontrar no livro Estude e Viva um trecho que nós extraímos da mensagem Influenciações Espirituais Sutis, quando vai falar: sempre que você sente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado a várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, nós observamos que as pessoas tendem naturalmente a achar que a mediunidade é só aquele aspecto ostensivo. E quando nós trouxemos esse texto aqui, para ilustrar e fundamentar a importância do estudo da mediunidade, que é exatamente isso, esse estado de espírito tendente ao derrotismo, que perdura várias horas, sem causa orgânica ou moral, pode ser uma influenciação espiritual. E nessa mensagem, André Luiz vai trazer várias características que acontecem no dia a dia de todos nós, e que nós, muitas das vezes, achamos que é questões emocionais, e nós vamos ver que é a afinidade que nós criamos naturalmente de acordo com a nossa característica intelecto-moral. Por isso que nós fizemos a seguinte abordagem: a citação de Atos dos Apóstolos, descrita acima, refere-se à disseminação da mediunidade prevista ao longo do processo evolutivo. E a doutrina espírita explica para nós, revelando, que a mediunidade fundamenta no princípio das afinidades e sintonia vibratória estabelecidas pelo grau de moralidade entre o médium e o espírito comunicante. Assim, todos os encarnados quase sempre estão submetidos às influências espirituais, sejam boas ou perniciosas, conforme as suas conquistas morais. Considerando esta realidade, é importante refletirmos que todos nós que participamos das atividades das casas espíritas,
nós encarnados, dotados de percepções espirituais, desde os simples frequentadores até os trabalhadores e dirigentes da Casa Espírita, todos nós estamos envolvidos por uma esfera espiritual, uma atmosfera espiritual, e tem determinados momentos que nós precisamos ser auxiliados pelo esclarecimento e pelo consolo. Então, o objetivo deste trabalho é conscientizar os trabalhadores espíritas da necessidade de se instruírem com relação à mediunidade para o melhor desempenho de suas tarefas no atendimento, esclarecimento, orientação e consolo aos que buscam as casas espíritas, inclusive os próprios frequentadores e dirigentes. Agora, Ruth, mostra para a gente a necessidade que nós já sabemos que os trabalhadores da área da mediunidade e de algumas outras áreas têm necessidade de estudar a mediunidade. Certamente muitos pensam que só aqueles que querem ir para uma reunião mediúnica precisam de estudar a mediunidade. Realmente, esse médium, como diz Emmanuel no Consolador, ele tem a obrigação de estudar muito, né? E ele fala, não é pouco, é muito. É observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Particularmente, a esse trabalhador para a área da mediunidade é fundamental. Ele não pode ir para uma reunião mediúnica sem ter estudado o assunto. Mas nós vamos ver no decorrer desse trabalho como que a mediunidade ela perpassa por todas as áreas, todos aqueles trabalhadores da casa espírita precisam estudar e conhecer o tema, até mesmo aqueles que só frequentam, mas não têm nenhuma atividade. Então, Emmanuel também nos mostra, esse área dos médios, que não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, se é esse o processo, nós temos que saber o que nós estamos fazendo com a mediunidade que nós temos. Nós estamos usando de forma adequada, dentro do contexto da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que aí é que nós teremos a distinção de um trabalhador digno da seara do Mestre. Emmanuel, então, nos diz que nas mensagens acima ele esclarece a importância e a necessidade do médium estudar e renovar seus valores íntimos através da vivência da doutrina e do Evangelho de Jesus como o meio mais eficaz para se moralizar, pois só assim estará habilitado, ou seja, em condições de desempenhar a tarefa mediúnica de forma segura, para efetiva cooperação com o plano maior, cumprindo com o objetivo da mediunidade, porque nós somos cooperadores junto do plano espiritual, e para isso temos que saber o que estamos fazendo. Ele continua, fora disso, cairá em mediunismo, que é a movimentação das forças psíquicas, sem direcionamento moral, onde conduz o médium a processos obsessivos, sem condições de serem mensuradas as consequências. Então, Emmanuel vem sempre nos alertando em várias obras, né, como que nós temos que estudar a mediunidade para não corrermos em riscos de fazer um trabalho que seja só o mediunismo, né? Então, nós vamos ver na área do estudo do Espiritismo qual a importância de conhecer a mediunidade. Lembrando em Romanos, quando diz, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Então, se nós queremos passar alguma coisa para alguém, nós precisamos conhecer o assunto. E dentro de uma casa espírita, que a mediunidade perpassa em todas as áreas, o trabalhador espírita tem que conhecer, porque senão o que ele vai ensinar àquele que chega na casa espírita? Diz Emmanuel no livro Fonte Viva, em Ir e Ensinar, se te propões desse modo cooperar com o Evangelho,
recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Em uma outra obra de Emmanuel, Instrumentos do Tempo, ele mostra que é o exemplo que arrasta. Então, nós não podemos ser só teóricos, não é? Nós precisamos também exemplificar, ensinar e fazer, acima de tudo, aquilo de uma forma correta. Então, nas duas citações acima, o trabalhador da área do estudo do Espiritismo, então, vai encontrar os fundamentos para que ele compreenda a necessidade de estudar mediunidade, um tema específico dentro da doutrina espírita, que traz a sua complexidade por tratar de assuntos de natureza transcendente. Nós vamos observar que desde que o mundo existe, a mediunidade existe, mas a doutrina espírita é que traz as informações de uma forma mais abrangente para o nosso trabalho com segurança. Então, dessa forma, só conseguimos divulgar aquilo que conhecemos. A citação de Paulo esclarece que no processo de ensinar aos outros, incorporamos o aprendizado em nós. Então, somos os primeiros que temos que aprender para poder passar. E Emmanuel, explicando as orientações de Jesus, nos orienta que, para ensinar com eficiência, devemos exemplificar o conteúdo da nossa divulgação, ou seja, se divulgamos doutrina, precisamos dar o exemplo de nossa parte no estudo do Espiritismo. Assim, o trabalhador da área de estudo do Espiritismo não irá cooperar eficazmente na divulgação da doutrina espírita sem o conhecimento dos princípios que regem a mediunidade. Então, nós precisamos estudar e estudar sempre, para poder passar com segurança a proposta do nosso trabalho. Vamos ver na área do estudo do Evangelho de Jesus. E essa área também é importantíssima, né? Porque nós estamos aí divulgando o estudo do Evangelho. Então, como diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. Olha que colocação importante, porque quantas vezes nós lemos a Bíblia e não conseguíamos entender aquilo que estava ali colocado, ou entendíamos até de uma forma equivocada, não é? Mas agora nós temos a chave, que a doutrina espírita vem clareando aquilo que nós não compreendíamos. Então, no comentário acima, Allan Kardec demonstra essa necessidade de termos de conhecer a doutrina espírita nos seus diversos fundamentos, inclusive a mediunidade, para conseguirmos extrair plenamente a mensagem espiritual trazida por Jesus em seu Evangelho. Então, nós passamos a ter uma compreensão que pode nos confortar, nos esclarecer e, acima de tudo, trabalhar na nossa modificação íntima. Então, em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-lhe o pensamento sublime, penetrando o pensamento da humanidade. Para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícia de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados, para colher-lhe a força e armazená-la de princípio antes que eles pudessem canalizar os recursos. E longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Então, aí nós temos já
o ponto de explicação, não é? Antes de entrarmos naquela atividade psíquica, né, que nós até gostamos tanto, nós precisamos estar seguros, né, daquilo que estamos fazendo, termos confiança e buscarmos a melhor diretriz. E a doutrina espírita nos dá essa diretriz para que não venhamos, não é, a vivenciar só o mediunismo. Então, André Luiz nos revela que na chegada de Jesus ao plano físico, o Mestre Divino contou com o apoio de médiuns preparados e seguros no aspecto moral para recepcionar seu influxo mental, quer dizer, a ação ou a influência mental, atuando com fidelidade aos deveres assumidos. Olhem bem, não é algo para brincar, né? É algo tão sério que precisa de um preparo realmente. Continuando o que André Luiz diz. Todos nós caminhamos para a sublimação das nossas forças psíquicas, para utilizá-las no bem geral a serviço de Jesus. E por isso, todo aquele que estuda o Evangelho precisa concomitantemente estudar a mediunidade para conjugar moralidade com sublimação das potências do espírito para receber o influxo mental dos ceareiros do bem no campo de ação pessoal na esfera física. Então, nós entendemos que para trabalhar, nós temos que conhecer o que estamos fazendo. Nós não podemos brincar com esse tema, mediunidade, nem ficar deslumbrado com o fenômeno em si, mas sem conjugar a moralidade, a sublimação e a nossa modificação íntima para sermos trabalhadores mais efetivos. Na área do atendimento espiritual, temos um trabalho grande nessa área, que é muito importante que o trabalhador tenha discernimento do que está fazendo. Então, vejamos, com você que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia, ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto e consciente dos seus recursos íntimos, quando ligados aos bons espíritos que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Isso está na obra Estude Viva, né? Então, ele sempre alertando dessa consciência daquilo que nós estamos fazendo, dos recursos íntimos, para que também possamos estar ligados aos bons espíritos, para nos darem inspiração e nos auxiliarem nas tarefas. Então, as atividades da área do atendimento espiritual, elas são voltadas ao atendimento dos encarnados que frequentam a casa espírita, onde buscam esclarecimento e consolo para suas dúvidas e sofrimentos. O trabalhador dessa área precisa ter um conhecimento sólido da doutrina espírita, além do equilíbrio e serenidade interior para lidar com os assuntos que virão à baila. Em muitos casos, a origem dos problemas apresentados são de natureza espiritual, exigindo conhecimento desses princípios que regem a mediunidade, para realizar uma orientação segura e adequada, conforme as condições da pessoa. Vamos imaginar, a pessoa às vezes chega na casa espírita, nem espírita às vezes ela tem ali a necessidade da busca de um conforto, de uma orientação, e às vezes ela tem uma sensibilidade mediúnica. E o orientador, se ele não conhece o assunto, imagine como que vai ficar esse processo desse atendimento, não é? Então, nós precisamos entender que precisamos conhecer, não basta só a boa vontade daquela criatura que está ali recepcionando, ela precisa conhecer o assunto.
Então, somente com o estudo da mediunidade, o trabalhador dessa área conseguirá desenvolver as percepções necessárias para diagnosticar dos aspectos espirituais que possivelmente estejam relacionados ao caso em questão. Observamos que na mensagem acima, o trabalhador precisa estar dotado de recursos íntimos para ser melhor aproveitado pelos benfeitores espirituais nas atividades do atendimento. Então, de repente, nós pensamos que só a boa vontade de dar uma palavra amiga, um consolo é o suficiente, mas às vezes a pessoa precisa de um esclarecimento a mais nessa área da mediunidade. Esse trabalhador tem que estar preparado para isso. Nas reuniões públicas, é o mesmo processo, né? Lembrando também que muitos chegam à casa espírita pela primeira vez e que, às vezes, eles podem ter uma acessibilidade que até quase que se manifesta ali numa reunião. E como que será o procedimento daquelas pessoas que estão ali? Então, vamos lembrar Romanos, quando diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Quer dizer, nós não vamos poder comentar só teoricamente. Nós temos que ter conhecimento de causa daquilo que estamos falando. Então, diz o livro Conduta Espírita: quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Então, vai introjetando em nós mesmos, nós vamos buscando também o nosso aperfeiçoamento, a nossa modificação, para que na hora que nós estivermos numa palestra falando alguma coisa, nós tenhamos base segura daquilo que estamos falando e podemos até auxiliar aquele que chega à casa espírita naquela situação e que, às vezes, na reunião, a pessoa tem dificuldade, pode até se manifestar. Então, nas situações acima do apóstolo Paulo e do espírito André Luiz, depreendemos que, para estarmos aptos a transmitir publicamente os princípios da doutrina espírita e do evangelho, precisamos estudar e aprender para depois ensinar. É um processo, não é? E nesta tarefa fixamos e aprimoramos o conhecimento, porque quanto mais nós falamos, nós introjetamos para o nosso aprimoramento. Só ensinamos o que sabemos. Dentre os princípios que rege a doutrina espírita, então, está a mediunidade, abarcando todas as áreas. No trabalho do passe, muitas vezes a pessoa pensa que é só a imposição das mãos e que está resolvido. Mas vamos ver. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto o aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. Então, vai além do que esse propósito de boa vontade, de só impor as mãos, de doar das nossas energias. Vai além. Nós precisamos de conhecer o mecanismo desse trabalho. E nessa obra do mecanismo da mediunidade, André Luiz diz mesmo: o investimento cultural, ampliar-lhes os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhes propiciem amparo, e o asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com indispensável autoridade, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, nós temos que entender todo esse mecanismo. Conforme o texto acima, então, nós podemos resumir em 3 orientações básicas ao passista. Vigilância no campo de ação. Como que está o meu pensamento naquele dia particularmente, né? Que vou fazer esse trabalho, que eu tenho que doar minhas energias, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações exteriores,
Eu estou me preparando mesmo para esse trabalho? Eu tenho feito o estudo desse assunto, a minha higiene mental, não é? Eu procuro bons pensamentos, boas vibrações. Ainda somos almas que cultivamos valores transitórios através de hábitos mundanos, que muitas vezes fortalecem os vícios do passado. Por isso, necessitamos acender a luz da vigilância, a lâmpada da vigilância, né, para sanear os pensamentos, sentimentos e ações, conforme os princípios morais apregoados pela doutrina e o Evangelho. Então, isso mostra o quanto nós precisamos também de fazer a nossa mortificação íntima para sermos melhores trabalhadores com que o plano espiritual possa contar mais conosco. Então, somente através do estudo, e especificamente da mediunidade, o passista terá o conhecimento adequado para compreender o processo em torno do mecanismo do passe e operar eficazmente com os benfeitores espirituais que ministram os recursos fluídicos adequados no atendimento às necessidades. Quer dizer, nós doamos a nossa parte, a nossa contribuição, mas estamos ali com o amparo do mundo espiritual. E será que nós estamos sintonizados verdadeiramente nessa proposta com os amigos espirituais? Então, o conhecimento traz esse esclarecimento necessário para desenvolver a higiene mental através de uma conduta moralizadora. Então, é um exemplo, né, que nós também temos que dar àqueles outros que pretendem trabalhar no trabalho do passe, né? Do conhecimento, para aprender a teoria, mas estarmos alertos à nossa modificação, à nossa proposta de modificação íntima, né? Para que sejamos trabalhadores fiéis na seara de Jesus. Então, no trabalho do passe, como diz ainda André Luiz, em Missionários da Luz, conseguida essa qualidade básica, né? O candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Então, é isso. Eu preciso conhecer a teoria do trabalho, mas eu preciso me modificar, fazer a minha parte íntima para que eu possa ser um melhor trabalhador dentro desse contexto que nós vamos buscar de ajudar. Então, nesse trecho extraído da obra Missionários da Luz, André Luiz esclarece essa necessidade do candidato ao trabalho do passe elevar-se em conhecimento e moralidade, para que suas energias psíquicas possam se sublimar e promover o bem àqueles que estarão recebendo suas energias fluídicas através do passe. Assim, a importância dos passistas estudarem mediunidade para estarem efetivamente preparados para a tarefa assumida, atendendo os preceitos traçados pelas esferas superiores que dirigem o trabalho aos necessitados na esfera física. Então, nós temos que nos preparar teoricamente e preparar sempre intimamente, né? Para esse trabalho na casa espírita, nesse atendimento espiritual que é amplo, através do trabalho do passe, através da recepção àqueles que buscam um diálogo fraterno, mas que nada disso nós teremos uns bons trabalhadores se não nos prepararmos efetivamente. Nós vamos passar agora a palavra para o Paulo. Na sequência, Ruth, nós vamos ver aí a importância das referências doutrinárias que nos esclarece para que os trabalhadores da área da juventude, infância, necessitam estudar mediunidade. Nós vamos ver dentro da evangelização infantil e a família, no livro dos médiuns, item 161, que Kardec traz, os médiuns involuntários ou naturais, nenhuma consciência têm do poder que possuem e, muitas vezes, o que de normal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário.
manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Então, a nossa própria doutrina espírita, através desse item 161 no Livro dos Médiuns, vai nos mostrar que a mediunidade também pode manifestar nas crianças. E no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 45, Emmanuel vai nos esclarecer o porquê que a mediunidade é comum manifestar nas crianças. Quando ele fala: temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecer enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, o que Emmanuel está querendo dizer sobre o sono, né? Mais ou menos de 3.000 dias, um sono induzido? Na realidade, quando nós reencarnamos na ligação do corpo espiritual com o corpo físico, né? Ainda o corpo físico não está plenamente desenvolvido, todos os órgãos, todas as células. Então, nós vamos ver que somente através, a partir dos 7 anos, que vai equivaler 7, 8 anos, que vai equivaler esses 3.000 dias, que é o período da infância, que realmente o corpo físico está plenamente desenvolvido para que todas as células do perispírito e, consequentemente, todas as partes dos órgãos estejam plenamente ligados. E como, então, até os 7 anos, nós vamos ter várias partes do perispírito que não têm ainda correspondente uma célula no seu respectivo órgão para se ligar, nós vamos ter ali aberturas psíquicas para que a criança tenha essa percepção espiritual, essa percepção do plano espiritual. Por isso que é muito comum nas crianças, até os 7 anos, ver espírito, conversar, o amiguinho invisível, que muitas das vezes aterroriza os pais. Isso é muito comum nos centros espíritas. Por isso a necessidade dos evangelizadores estudarem mediunidade, conhecer todo esse processo da ligação do perispírito com o corpo físico, para que eles possam compreender que isso está dentro do contexto natural. Isso não quer dizer que todas as crianças vão manifestar mediunidade, porque vai depender da realidade de cada espírito, a sua necessidade, dentro do seu programa reencarnatório, que ele traz do passado. Isso vai influenciar diretamente nesse planejamento reencarnatório e, consequentemente, umas vão ter mais percepções espirituais do que outras. Então, Allan Kardec demonstra, nesse item 161, que a mediunidade pode manifestar nas crianças. E Emmanuel explica na referência acima que essa percepção nas crianças pode surgir devido ao sono induzido, hipnose terapêutica, que é a consequência da tênua, ou seja, fraca, frágil ligação das células do perispírito com as do corpo físico. Por isso, a importância dos evangelizadores estudar a mediunidade para estarem devidamente preparados para esclarecer e orientar as crianças e os pais mediante os casos que possivelmente possam surgir. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai nos esclarecer em relação à epífise o que acontece com os jovens, ou seja, no período da puberdade, da adolescência, que também nós vamos ter, nessa fase da puberdade, a manifestação natural em alguns jovens da mediunidade, porque amplia a sensibilidade. Isso não quer dizer que nos jovens, durante o período da adolescência, que surgir uma sensibilidade mediúnica, ele vai continuar com mediunidade depois que passar a adolescência. André Luiz nos explica que é uma mudança da atuação da epífise, que ele chama que é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade,
as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aos 14 anos, reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Porque é o seguinte, desde o nascimento até a puberdade, a epífise trabalha com uma glândula, sim, sintetizando hormônios específicos na sua ação metabólica dentro do organismo físico. Quando chega na puberdade, na adolescência, ela para de atuar como uma glândula de síntese hormonal e passa ali a ser uma glândula, que André Luiz chama glândula da mediunidade. Ou seja, ela passa a funcionar como se fosse uma antena psíquica. E isso associado na puberdade à questão dos hormônios da sexualidade, nós vamos ver aí que André Luiz fala que reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Por isso, devido a essa mudança de atuação da epífise, que ela passa da infância de função hormonal para a glândula da mediunidade na adolescência, contribui também para aqueles arroubos de emoção dos jovens, né? No período da adolescência, quando eles têm uma alegria, é uma alegria exagerada. Quando tem uma tristeza, uma emoção, chora de forma copiosamente. Então, por isso que as emoções na adolescência, ela nos traduz uma emoção, parece um pouco desequilibrada, devido à reabertura dessas percepções psíquicas, porque aí sim o órgão físico já está mais amadurecido na sua constituição e favorece também que o espírito ele acople plenamente o órgão físico e passa a ser mais senhor de si na atuação sobre o corpo físico e, consequentemente, exteriorizar as suas emoções, porque a pineal, ou a epífise, passa a ter essa função direta nessas percepções, na mudança de comportamento do ser nessa fase da juventude. Então, no livro do Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 14, André Luiz vai falar, então, que a epífise é glândula de suma importância em todos os processos medianímicos. Então, quando ela passa a ter essa atuação na adolescência, é muito comum dos jovens ter essas percepções. E que, muitas das vezes, essas percepções, elas vão se traduzir, muito comum, nessa sensibilidade que muitos espíritos que aproximam dos jovens, que têm angústia, choram, e o jovem não sabe por quê. Alguns ficam em estado depressivo. Muitos desses casos que manifestam na juventude é sensibilidade mediúnica que está manifestando durante esse período da adolescência, que depois vai passar. Mas, nesse período, o jovem precisa ser orientado e, para o coordenador da mocidade, ele precisa estudar mediunidade para que ele possa discernir o que é orgânico e o que é espiritual, que é algo que não se percebe num primeiro momento tão claramente, sem que conheça os fundamentos da mediunidade trazido pela doutrina espírita, também toda a historiografia do jovem, desde do nascimento até ali, como que é a relação com a família, como que é a personalidade dele desde a infância, para que o coordenador da mediunidade consiga discernir, então, se aquelas emoções, aquilo que o jovem está manifestando, além do normal, além de uma condição natural, é orgânico ou é espiritual. Por isso que, conforme as duas referências citadas, durante a adolescência, a epífise passa a ter uma função psíquica, dilatando as percepções de natureza espiritual e favorecendo a manifestação de sensibilidade mediúnica em diversos graus, como nós falamos na infância, também na adolescência. Vai ser de acordo com a condição do espírito reencarnado, a sua história, a sua condição intelecto-moral, os seus compromissos perante a lei, naquele momento daquela reencarnação.
Por isso é muito comum nessa fase da vida as emoções se intensificarem de permeio com as sensações de natureza espiritual. Então nós temos, sim, naturalmente, os hormônios sexuais trazendo, aflorando as emoções, mas temos também a pineal atuando, intensificando as emoções do próprio espírito, das suas percepções do mundo espiritual, a sua sensibilidade mediúnica. Ela se mistura, e para isso é necessário ter o conhecimento da mediunidade para estabelecer devidamente a linha divisória entre as sensações da esfera emocional e as impressões de natureza mediúnica. Na área de promoção social espírita, da mesma forma, nós vamos ver a necessidade dos trabalhadores dessa área ter conhecimento da mediunidade. Porque é muito comum no movimento espírita nós associarmos que a área de atendimento, a área de promoção social espírita, ela se resume só à ação da caridade física, né, material, e nós vamos ver que para que nós possamos fazer a caridade espiritual, a moral, apregoada no Evangelho segundo o Espiritismo, nós que trabalhamos na área de atendimento, né, de promoção social espírita, nós necessitamos de conhecer mediunidade. E por isso Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz um trecho: muitos aprendizes creem que praticá-lo, ou seja, a caridade, é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Indispensável que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado, não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, é uma área de promoção social, sim, mas dentro desse trabalho nós fazemos o atendimento. É por isso que as áreas, elas trabalham integrado, precisa trabalhar integrado. Porque quando nós vamos atender uma pessoa que chega ao centro espírita, uma instituição espírita especificamente reservada à promoção social, nós vamos ver que ali nós temos que fazer o atendimento, está associado ao atendimento espiritual, o atendimento do ser, que é um espírito, ele está reencarnado, mas ele é um espírito que precisa de toda assistência moral, intelectual e, consequentemente, espiritual. Por isso que a doutrina espírita, iluminada pelos ensinamentos de Jesus, elevou o conceito de caridade, demonstrando-a nas diversas formas de assistências, principalmente no contexto espiritual. Não só assistência material, mas também assistência espiritual. Neste aspecto, é imprescindível o trabalhador da área estudar mediunidade para estar em condições de atender os casos de assistência que envolva processo de natureza espiritual, que é muito comum nesses nossos irmãos, processos obsessivos, como nós temos em todas a sociedade, todas as classes sociais, sabendo prestar o devido esclarecimento e orientação para encaminhar as atividades espíritas mais adequadas conforme as características apresentadas. E na área da comunicação social espírita, para que nós possamos divulgar a doutrina, dentro da doutrina nós temos a mediunidade. Nós precisamos conhecer mediunidade. Então, André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo 15, ele vai falar: selecionar atentamente os originais recebidos para publicação em prosa e verso, de autores encarnados ou de origem mediúnica, segundo a correção que apresentarem quanto à essência doutrinária e à natureza da linguagem. Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Então, como que nós vamos, por exemplo, divulgar mediunidade sem termos o conhecimento, para que assim possamos fazer o crivo, a análise, se aquilo que nós vamos divulgar realmente esteja dentro da pureza doutrinária. Por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam que, de contínuo, que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, capítulo 10, item 36, ou seja, passar pelo crivo
da razão. Mas sem conhecimento, nós não temos condições de analisar e fazer esse crivo passar por a peneira, selecionar. Né? Conjugando as orientações de Allan Kardec e André Luiz com relação à divulgação de material doutrinário, observamos a necessidade do conhecimento espírita para a realização desse mistério. Estudar mediunidade para estar apto a analisar e selecionar os materiais a serem publicados, passando-os pelo crivo da razão e pela lógica, considerando as três funções. Então, dentro dessas três funções, é fundamentar o material da mediunidade quanto aos trechos evangélicos doutrinários, bem como compreender e interpretar os diversos relatos referentes aos fenômenos mediúnicos descritos em simbologias. Então, não só conhecer mediunidade, mas para conhecer mediunidade, selecionar, nós temos que conhecer outras partes da doutrina e o Evangelho de Jesus, porque mediunidade, doutrina espírita e Evangelho de Jesus estão todos interrelacionados. Estudar para dar suporte à área da mediunidade em campanhas adequadas ao esclarecimento e o consolo dos corações. E estudar para saber quais as imagens, cores, tipos de letras que melhor se adequam à representação da mediunidade. Não é possível esclarecer, né, sem o conhecimento. E agora nós vamos, concluindo o nosso trabalho, nós vamos buscar André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, quando ele fala: mediunidade não basta por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Nós selecionamos esse texto para correlacionar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, onde ele fala acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, seja, Paulo nos trazendo a necessidade do conhecimento da mediunidade, que todos nós somos espíritos, e estando encarnados nessa condição de seres encarnados, aí manifesta a mediunidade, porque a mediunidade é algo intrínseco, como eu disse na abertura hoje, é uma faculdade que todo ser encarnado possui, todo espírito encarnado, que nós precisamos ampliar, que Paulo disse, dons espirituais, que são as nossas potencialidades psíquicas para a nossa comunicação com as esferas espirituais, e isso vai depender em qual grau que nós vibramos de acordo com a nossa condição intelecto-moral. Então, é mais um fundamento que nós trazemos na conclusão dessa exposição, da necessidade de nós estudarmos mediunidade. Então, para concluir, nós trouxemos o texto da doutrina espírita com a missão de promover a revivescência do Evangelho de Jesus na sua pureza, tem por objetivo impulsionar a espiritualização do homem na Terra, para que ele desenvolva de forma consciente a sua jornada evolutiva para a integração com Deus. Então, o estágio evolutivo que nós estamos hoje, com a doutrina espírita já codificada, há 2 séculos, nós temos condições agora, na posse do conhecimento superior que a doutrina nos traz, explicando, nos dando a chave interpretativa do Evangelho de Jesus, que nos traz as leis de Deus, que nós precisamos conhecer, porque ela nos orienta a nossa relação com o Criador, para que nós possamos desenvolver uma evolução de forma consciente, e não ficarmos mais à mercê somente da lei de causa e efeito. Durante esta trajetória evolutiva, vai paulatinamente apossando das suas faculdades espirituais à medida que aprimora seus valores intelecto-morais. Não há como desenvolver os dons espirituais sem conhecimento dos princípios que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Por isso é que todos necessitamos estudar mediunidade. Ruth, alguma consideração a mais?
Não, Paulo, é só dizer que esse trabalho está disponível para que todos possam utilizar. É uma sensibilização para todos que estão na casa espírita, trabalhadores, frequentadores, para que a gente não use a mediunidade só como fenômeno, entenda que ela é um instrumento de evolução do ser e que todos nós precisamos conhecer para usá-la de forma adequada, de acordo com o Evangelho de Jesus e aquilo que o plano espiritual espera de nós, particularmente os trabalhadores da Casa Espírita. Que Deus nos abençoe a todos.